O velho ônibus rangeu pela última vez antes de parar de vez. Ana ajustou a bolsa no ombro e olhou pela janela embaçada. A vila de Niquitino se escondia atrás de uma névoa setembrina, revelando apenas contornos borrados de casas e manchas desbotadas de jardins. O motorista soltou o nome do lugar como uma sentença definitiva e desligou o motor. Ao descer, ela sentiu o ar úmido e gelado invadir seus pulmões, carregado do cheiro de folhas caídas e fumaça de lareiras distantes. A estrada estreita, onde o asfalto já era apenas uma lembrança, serpenteava entre casas antigas, algumas quase engolidas pela vegetação. Ana consultou o telefone, mas a conexão mal se sustentava, duas barrinhas trêmulas que ameaçavam desaparecer a qualquer momento. Pela rua principal, dissera o diretor nas mensagens. Se aquela trilha esburacada era tal rua principal, então o conceito de urbanidade por aqui devia ser bem flexível. As casas se amontoavam de forma desigual, umas coladas umas às outras, recuadas em lotes mal cuidados. Janelas vedadas com tábuas, varandas abarrotadas de trastes enferrujados, pás, baldes, um trenó negro pelo tempo. Um latido rouco ecoou atrás de um muro, respondido por outro mais distante, como se os cães trocassem segredos na penumbra. Ana estremeceu. O prédio da escola se espremia. Atrás de um muro meio derrubado pelas chuvas, suas paredes outrora amarelas agora descascadas, revelando madeira cinzenta e apodrecida. No alpendre, uma poça fresca brilhava sob a luz fraca. O zelador devia ter acabado de lavar os degraus. Foi quando a voz a pegou de surpresa, seca como um galho quebrando. A nova professora? Uma mulher em jaleco azul, balde na mão, a observava sem um pingo de simpatia. Sim, sou Ana Sergeyevna. Vim para as séries iniciais, respondeu, tentando disfarçar o sobressalto. E a anterior? O que aconteceu com ela? A pergunta saiu antes que pudesse segurar. Um riso sem graça escapou dos lábios da mulher, que balançou o balde como se pesasse cada palavra. Ah, isso é com você. Ninguém te explicou por que a vaga abriu. Sem esperar resposta, virou as costas, deixando para trás pegadas molhadas nas tábuas podres. O corredor vazio cheirava a cera barata e poeira antiga. Ana avançava devagar, os olhos colados às fotografias amarelecidas nas paredes, turmas de outros tempos. Sorrisos desbotados pelo sol, até que uma imagem a fez parar. Algumas faces na foto pareciam apagadas de propósito, como se alguém tivesse tentado riscá-las com raiva, mas desistido no meio do caminho. A porta do diretor se abriu antes que batesse. Um homem alto de olhar fugidio a observava em silêncio. Entre. Sou Piotr Nikolaevich. O gabinete fedia a café frio e papel envelhecido. No mapa mofado na parede, Niquitino era apenas um ponto minúsculo perdido no meio da taiga infinita. 12 alunos, anunciou ele, empurrando uma pasta fina sobre a mesa. Idades variadas, do primeiro ao que sobrou. O programa é padrão. Falava em frases curtas, como se cada palavra doesse. E onde vou morar? Com Maria Stepanovna. Ela era professora, aluga um quarto. A casa fica ali, atrás da escola. Um silêncio pesado se instalou. Piotr olhava para a janela como se esperasse ver algo ou alguém surgir entre as árvores. Por que a última professora foi embora? Ana insistiu. O diretor se contorceu na cadeira, como se a pergunta o tivesse atingido em cheio. Seu rosto se fechou ainda mais. Foi embora. Só isso. A voz soou falsa, ensaiada. Eles vão te mostrar o caminho, acrescentou, como se quisesse encerrar o assunto. Ana entendeu. Não haveria respostas ali. Eu mesma acho, disse, levantando-se. Obrigado pela recepção. Ao sair, checou o celular novamente. Nenhuma barra de sinal. Só o vazio. A névoa engolia tudo, transformando as casas em sombras tremúlas. Algum lugar ao longe, os cães voltaram a latir, e dessa vez o eco pareceu se arrastar como um lamento. Ana apertou a alça da mala e seguiu em direção à casa de Maria Stepanovna. As luzes amareladas nas janelas acendiam uma a uma como olhos curiosos observando a recém-chegada. O cheiro de leite queimado e ervas secas a recebeu na porta. A velha não disse uma palavra, apenas apontou para a escada que rangia a cada passo, como se o chão fosse desabar a qualquer momento. O quarto no segundo andar era um caixão de madeira, uma cama estreita, um criado mudo com espelho rachado e uma escrivaninha junto à janela. Sobre o parapeito, um vaso de gerânio vermelho, o único sinal de vida naquele espaço desbotado.
A outra: professora, quanto tempo ficou aqui? Ana arriscou. Maria Stepanovna mastigou as palavras antes de soltar. Natália? 1 mês. Depois arrancou fora. Por quê? A velha virou o rosto e sua voz saiu áspera. Crianças esquisitas. Falavam de sinais no nevoeiro, coisas que não fazem sentido. Em junho, nevoeiro. Ri sem graça, mostrando gengivas vazias. Nervosa, coitada. Não aguentou. Um calafrio subiu pela espinha de Ana. O quarto parecia mais frio de repente, como se uma corrente de ar tivesse passado por baixo da porta. O jantar é às 7, avisou a hospedeira já na saída. Não vou chamar. Se não vier, problema seu. Sozinha, Ana aproximou-se da janela. O vidro, embaçado por dentro, ganhava formas estranhas onde seus dedos o tocavam. Sem pensar, traçou uma linha. E o risco ficou no ar, uma letra torta, quase como um símbolo. Assustada, apagou-o com a palma da mão. Lá fora, a escuridão engolia tudo. O nevoeiro agora era um leite espesso, onde as luzes das casas boiavam como olhos amarelados. Vozes infantis ecoavam abafadas e ritmadas como um canto ou uma prece. Ana pressionou a orelha contra o vidro, mas não conseguiu distinguir as palavras. Sobre a mesa, uma pasta com documentos a esperava. Abriu-a. 12 nomes, idades misturadas. Anotações a lápis quase ilegíveis, como se escritas por uma mão trêmula. Na última página, algo a fez prender a respiração. Símbolos estranhos cobriam o papel, e, embaixo com uma caligrafia infantil, uma frase apressada: eles vêm com a névoa. Um barulho seco veio de baixo, a porta da rua batendo. Passos arrastados cruzaram o corredor, seguidos pelo tilintar de louça na cozinha. Ana olhou para o celular. A bateria, que estava pela metade há 1 hora, agora mostrava 0. Impossível. Os degraus rangiam. Alguém subia a escada devagar, como se carregando um peso. Ana congelou. Os passos pararam diante de sua porta. Uma sombra escorregou por baixo da fresta, mas ninguém bateu. Depois de 1 minuto eterno, os passos se afastaram, sumindo no fundo da casa. Foi quando a voz de Maria Stepanovna soou. Cortante: vem jantar, menina. São 7 em ponto. Ana olhou para o relógio. Exatamente 7. Mas então, quem estava na escada? Engolindo medo, desceu, correndo. Na cozinha mal iluminada, a velha servia um prato de batatas com almôndega. Amanhã as crianças chegam, avisou, sem tirar os olhos do prato. Não, deixe elas te enrolarem. Depois do verão, ficam mal acostumadas. E os pais? Como são? Maria Stepanovna hesitou. Uns trabalham na serraria, outros na roça. Tem uns que é melhor não se meter. Não gostam de forasteiros. Ana cutucou a comida sem apetite. 12 alunos? Antes eram mais? Eram, confirmou a velha finalmente, olhando para ela. Mas a mocidade foge para a cidade, os velhos morrem. Só ficam os que não têm para onde ir. Lá fora, a noite era um breu espesso, cortado aqui e ali por pontos amarelos tremulos. A senhora mora aqui há muito tempo? Maria Stepanovna demorou a responder. Sempre. Nasci e vou morrer aqui. Ensinei muita criança. Seu olhar se perdeu. Só que não me lembro dos rostos deles. Esquecem-se. Um riso agudo cortou o silêncio, infantil, mas estranhamente adulto. Ana estremeceu. São as crianças brincando? Não tem criança na rua a esta hora, retrucou a velha, seca. Todos estão em casa. Há horas. Você só imaginou. O riso ecoou novamente, dessa vez mais próximo, quase. Debaixo da janela. Um arranhão suave no vidro seguiu-se como se unhas finas traçassem linhas invisíveis na superfície gelada. A velha se levantou de repente, derrubando o prato com um estalo seco. É hora de dormir. Amanhã acordamos cedo. Eu ainda não tenho sono. Ana insistiu, mas sua voz soou frágil, quase engolida pelo peso do silêncio que se abateu sobre a cozinha. Os passos de Maria Stepanovna arrastavam-se pelo chão, acompanhados por um murmúrio gutural, palavras indistintas, que soavam como uma prece ou um aviso. O ar esquentou de repente, mas Ana sentiu um calafrio subir pela espinha. Quando acendeu a lâmpada, o vidro embaçado revelou marcas estranhas, gravadas como por dedos invisíveis, os mesmos símbolos que vira nos documentos da pasta. Pisou os olhos, e as linhas desapareceram, como se nunca tivessem existido. Longe, quase no limite da audição, o riso infantil voltou a rir. Desta vez era um eco distorcido, como se viesse de outro tempo. Ana deitou-se vestida, os olhos arregalados na escuridão.
Do lado de fora, algo se movia, galhos? Ou passos leves, demorados, circundando a casa? O sono veio de repente, arrastando-a para um poço sem fundo. E então, através da névoa do semi-adormecer, ouviu o rangido lento dos degraus, uma respiração pesada parando diante de sua porta. Na fresta, uma sombra alongou-se. E uma voz, fina como fio de navalha. Ela não é como a outra professora. Essa é a verdadeira. Ana abriu os olhos de golpe. O céu além da janela já clareava, cinza e úmido. A cama estava fria, o quarto vazio. O primeiro dia na escola de Nikitin começara. O sino soou como um grito metálico, vibrando pelos corredores desertos. Ana ficou parada à porta da sala, sentindo o chão tremer sob passos que não eram seus. Quando se virou, eles estavam ali, 12 crianças, imóveis na penumbra, olhos fixos nela com uma intensidade que gelou seu sangue. Rostos pálidos, idades misturadas. Todos em silêncio absoluto. Como estátuas esquecidas em um museu abandonado. Bom dia, tentou, forçando um sorriso que lhe pareceu uma careta. Sou a sua nova professora. Nenhuma resposta. Apenas a menina mais nova de tranças tão claras que pareciam feitas de fios de neblina, sussurrou algo ao ouvido do colega ao lado. Ele assentiu, devagar, como se carregasse um peso invisível nas costas. Pode entrar, disse, e o grupo moveu-se em uníssono, deslizando para dentro da sala sem fazer barulho. Ocuparam seus lugares com uma precisão mecânica, como peças de um relógio, quebrado há décadas, mas que ainda marcava a mesma hora. Ana acendeu a luz. As paredes descascadas revelaram retratos desbotados de escritores mortos, as carteiras marcadas por décadas de canivetes e segredos. E as crianças, aquelas crianças, olhos muito abertos, mãos imóveis sobre os cadernos. Vamos nos apresentar. Eu sou. Nós sabemos, cortou o menino da última carteira, um garoto de olhos escuros e voz demasiado grave para seus 10 anos. Você é Ana Sergeyevna da cidade. Eu sou. Misha, 4º ano. Os outros se apresentaram em coro abafado, nomes que se fundiam uns nos outros como gotas de chuva em um vidro embaçado. Ana tentou anotar, mas as letras borravam-se em sua mente, até que seus olhos pousaram na carteira vazia junto à janela. E S. Morozova. A menina de tranças transparentes não ergueu a cabeça. Ela não virá. Por quê? Ela é diferente agora. O que isso significa? Ana pressionou, mas a criança apenas encolheu os ombros, como se a pergunta fosse absurda. Um silêncio espesso caiu sobre a sala, tão denso, que Ana sentiu-o pressionar seus pulmões. Abram os cadernos. Vamos começar a aula. Eles escreveram em silêncio, o único som o arranhar dos lápis no papel. Ana circulava entre as carteiras até que algo a fez parar, nos cantos das páginas quase imperceptíveis, os mesmos símbolos. Aqueles símbolos. Os mesmos da pasta da janela, como tinta fresca secando sob seus dedos. O que são esses desenhos? Sua voz soou mais áspera do que pretendia. 12 pares de olhos se ergueram ao mesmo tempo. Havia algo neles, não medo, não curiosidade, mas uma espécie de piedade, como se ela fosse uma criança prestes a entender uma verdade cruel. São sinais, disse Misha, baixinho. Eles nos protegem. Protegem de quê? Da substituição. A menina de tranças completou sem piscar, daqui vem com a neblina. Ana sentiu o chão oscilar. E vocês acham que eu também, você é diferente, interrompeu a criança, e pela primeira vez seu tom não era de dúvida, mas de certeza. Você é a verdadeira. De repente, como movidos por um fio invisível, todos se levantaram ao mesmo tempo. Ana estendeu a mão, agarrando a caderneta mais próxima. Esperem. Quero ver esses símbolos. Mas a página estava em branco. Completamente em branco. Como se nunca houvesse nada ali, exceto algo pulsava no canto inferior, uma linha sinuosa que se retorcia como uma serpente engolindo a própria cauda. Ana piscou e a marca desapareceu. Quando olhou novamente para a janela, a neblina havia engolido o pátio. E na sala dos professores, o ar estava tão gelado que seu hálito formava pequenas nuvens. As cadernetas não revelavam nada. Páginas intocadas como se nunca tivessem sido usadas. Até que na última folha do caderno de Misha encontrou um vestígio, uma sombra esmaecida, como se alguém tivesse apagado apressadamente um desenho. Ou como se algo tivesse sugado para fora do papel. Chá! A voz a fez saltar. Na porta, a mesma mulher de avental azul do dia anterior. Nina Petrovna, a zeladora, segurava uma xícara trêmula. Seu sorriso não chegava aos olhos. Como foi seu primeiro dia? Nossas crianças
Não são muito falantes, não é? Ana tentou responder, mas as palavras emperraram em sua garganta. E aqueles símbolos nos cadernos? A xícara tilintou. Algumas gotas escuras caíram no chão como sangue. Que símbolos, Ana Sergeyevna? Os desenhos nas margens. Aqueles sinais estranhos. Nina Petrovna virou-se para a janela. Sua voz tornou-se metálica como uma lâmina, sendo afiada. Você deve ter imaginado. Não há nenhum símbolo. Ana insistiu. Eu vi. Imaginou, repetiu a zeladora, e quando se virou, seus olhos não eram mais os mesmos. Havia algo dentro deles, algo frio e antigo, que observava Ana não como uma pessoa, mas como um problema. Passos apressados ecoaram no corredor. A porta entreabriu-se e o rosto pálido da menina de tranças apareceu na fresta. Ana Sergeyevna, pode vir? Nina Petrovna endureceu. Não é hora de aula, Masha. Não é aqui, sussurrou a criança, lançando um olhar rápido para a zeladora. Seu dedo indicador traçou um pequeno círculo no ar, o mesmo gesto que Ana vira nos documentos, o mesmo símbolo que desaparecia das páginas. O diretor apareceu atrás dela, seu rosto uma máscara de cortesia forçada. Ana Sergeyevna, precisamos conversar. Sua voz era um aviso disfarçado de gentileza. Você parece muito interessada em coisas que não fazem parte do currículo. As crianças estão desenhando símbolos estranhos. E falam em substituição. Oh, que está acontecendo aqui? Os olhos do diretor tremeram, como se algo dentro dele lutasse para não se revelar. São apenas crianças, cansadas de trocar de professores o tempo todo. Sua resposta soava ensaiada, as palavras saindo como dentes arrancados. E S. Morozova? Onde ela está? Um espasmo atravessou seu rosto. Ela adoeceu. Adoeceu como? Ele não respondeu. Apenas saiu, deixando para trás um vazio mais pesado que o silêncio. Ana correu para a janela. Entre a neblina, uma figura pequena corria pelo pátio, parando de repente para olhá-la. O rosto. Não havia traços nele. Nenhum nariz. Nenhuma boca, apenas uma superfície lisa como porcelana não queimada. Ana recuou, tropeçando na própria sombra. Quando olhou novamente, o pátio estava vazio. A biblioteca cheirava a mofo e papel podre. Entre as estantes, uma velha encurvada folheava um livro com dedos que pareciam garras. O que deseja? Sua voz era um raspar de folhas secas. Quero saber sobre a história da escola. Os alunos antigos. Os olhos da bibliotecária, opacos como botões de osso, fixaram-se nela por um longo momento. Então, com um gesto lento, apontou para um armário no fundo. Lá. Mas não leve nada. Ana começou pelos registros mais recentes. Nos diários de classe, algo a fez parar. Em 1994, uma página estava colada à seguinte. Quando a separou, um papel dobrado caiu em suas mãos. Um desenho infantil. Uma figura humana rodeada por aqueles símbolos. Aqueles mesmos símbolos. O que é isso? Ela se virou, mas a bibliotecária estava ali, tão perto que Ana não a ouvirá se aproximar. A velha arrancou o papel de suas mãos com um movimento brusco. Devolva. Eu só queria. Saia. Sua voz era um rosnado. A biblioteca está fechada. Ana tropeçou para fora, esbarrando em Masha no corredor. A menina segurou seu braço com força surpreendente para alguém tão pequena. Ana Sergeyevna sussurrou, olhando por sobre o ombro como se esperasse ser puxada para trás. Qualquer momento. Você não deveria ter vindo aqui. Por quê? Masha mordeu o lábio. Seus olhos, antes claros como gelo, agora brilhavam com algo que parecia medo ou urgência. Porque disse baixinho, agora elas sabem que você sabe. Masha virou-se para os lados e sussurrou com urgência, as palavras saindo em um fôlego só. Venha hoje às 8 da noite na velha glorieta atrás da escola. Eu lhe contarei tudo. Sobre os sinais, sobre a névoa, sobre o que aconteceu com a professora anterior. O som de passos ecoou pelo corredor. Masha desapareceu atrás da curva no mesmo instante em que um ruído estranho vinha da biblioteca, algo entre um soluço e uma risada seguido pelo estrondo de um objeto caindo. Depois, silêncio. Ana avançou lentamente em direção à saída, o eco de seus próprios passos, retumbando no corredor vazio. Uma sensação de olhares alheios a perseguia. Quando se virou no fim do corredor, uma figura escura se erguia imóvel. Mas bastou um piscar de olhos para que ela se desvanecesse. Do lado de fora a névoa espessava e, em seu cerne, sombras dançavam, seres, ou apenas jogos de luz. A glorieta afundava na bruma. Ana caminhava devagar, tateando o caminho úmido. Oh,
Ar pesado abafava os sons, seus passos soavam ocos como em uma sala vazia. Masha já a esperava lá, sentada no banco, tão pálida e pequena que parecia feita da própria névoa. Você veio, a voz da menina tremia de alívio. Eu temia que não a deixassem passar. Quem são eles? Os que já não são reais. Masha baixou ainda mais a voz. A diretora Nina Petrovna, outros. Ana sentou-se ao lado dela. A madeira da glorieta exalava umidade e podridão. Me conte tudo, desde o início. Masha tirou do bolso um papel dobrado. Nele, os mesmos símbolos que Ana vira na biblioteca, traçados com linhas firmes e precisas. São símbolos de proteção. Nós os desenhamos para que não nos substituam. Antes, todas as crianças da vila os conheciam. Agora, seus dedos tremeram. Só nós nos lembramos. E quem substitui as pessoas? Criaturas da névoa. Elas vêm a cada 30 anos. Levam alguém e deixam outro no lugar, igual por fora, mas vazio por dentro. Uma sombra mexeu-se nas profundezas da bruma. Masha estremeceu e apertou-se contra Ana. Da última vez foi em 94. Metade dos adultos foi trocada. Agora, sua voz falhou, é a nossa vez. E a professora anterior? Levaram-na, colocaram outra no lugar. Ela fingia ensinar, mas na verdade... Masha engoliu em seco. Agora está mais perto. Já sentem seu cheiro. Você é real. A menina pulou de repente, estendendo um pedaço de giz. Desenhe estes sinais em cima. Protegem da névoa, da substituição. Eles já sabem que você é verdadeira. Vão tentar levá-la. Antes que Ana pudesse reagir, Masha dissolveu-se na névoa. Um segundo depois, um grito agudo rasgou o ar do lado para onde a menina havia corrido, seguido pelo barulho de passos apressados, afastando-se em direção à vila. Ana apertou o papel contra o peito e apressou o passo rumo à casa. Algo se movia. Atrás dela, na névoa, silencioso, persistente. Ao chegar à varanda, virou-se. Entre o branco espesso, uma figura negra e imóvel a observava. Onde deveria estar o rosto? Havia apenas um vazio. Ela bateu a porta com força, encostando-se nela, o coração disparado. No bolso, o papel com os sinais proteção rangeu. Lá em cima, as tábuas do assoalho rangiam. Alguém descia a escada devagar. Na cozinha, a luz estava acesa. Maria Stepanovna, rígida como uma estátua, sentava. Se à mesa diante de uma xícara vazia. Você esteve com Masha, disse, sem virar a cabeça. Ana congelou no batente. Como sabe? Eu sei de tudo o que acontece nesta casa. E além dela, a velha girou lentamente o rosto. Não havia uma ruga sequer em sua pele. Sente-se. É hora de lhe contar a verdade. Do lado de fora, a névoa pressionava os vidros como se tentasse espiar para dentro. 30 anos atrás, eu também era professora, começou Maria, a voz agora mais jovem, quase estranha. Quando eles chegaram pela primeira vez, não acreditei. Pensei que fossem invenções, medos infantis. Ela calou-se, observando as próprias mãos. Depois, a névoa veio. E as pessoas começaram a mudar. Não todas de uma vez. Uma aqui, duas ali. Parecem iguais. Falam igual. Mas por dentro, um arranhão metálico ecoou na janela, como garras no vidro, só vazio. As crianças os veem como são, continuou, impassível. Por isso desenham os sinais. É uma proteção antiga. Mais antiga que esta vila. Mais antiga que a própria taiga. Ana estremeceu quando uma sombra cruzou a porta. I.S. Morozova. A primeira deste ano. Há 3 dias, entrou na névoa, e voltou diferente. Maria Stepanovna não se mexeu. Seu rosto era uma máscara serena. Eles já estão aqui, murmurou. Vieram por você. Porque você é real viva. Eles sentem isso. Não vão parar até substituí-lo. Uma tábua arranjou no corredor. Passos apressados se aproximavam da cozinha. E o que eu faço? Ana tentou não gritar. Correr? Um riso amargo escapou dos lábios da velha. Agora é tarde. Só resta uma coisa. A figura na porta era da diretora da escola. Seu rosto derretia como um reflexo em água turva. Boa noite, Ana Sergeyevna. A voz soou abafada como através de algodão. Há muito a esperamos. Atrás dela, outra silhueta emergiu. Nina Petrovna. Seus traços também se dissolviam, escorrendo como cera. Maria Stepanovna levantou-se lentamente. Perdoe-me, sussurrou. Nesse momento a luz apagou. Na escuridão, algo se movia. Não tenha medo, a voz de Maria soou mais profunda, quase irreconhecível. Não foi à toa que a chamei até a cozinha. Ana lembrou-se, os fósforos. No centro da mesa, uma caixa. Com dedos trêmulos, acendeu um. A chama revelou um rosto que não era mais o de uma velha. Liso,
100. Uma única marca do tempo. 30 anos atrás, não consegui impedi-los, Maria falava rápido em um sussurro, entrecortado. Mas aprendi a esperar. E me preparei. Passou a mão pela parede. Sob a tinta, símbolos antigos surgiram, talhados na madeira, os mesmos do papel de Ana, porém desgastados pelo tempo. As criaturas na porta recuaram, como atingidas. Seus corpos torceram-se, distorcendo-se como reflexos em um espelho quebrado. O porão. Maria agarrou o braço de Ana. Há uma passagem para a escola. As crianças nos esperam. Que crianças? É noite. As que lembram. As que sabem se proteger. A tampa do porão cedeu com um estalo. Maria empurrou Ana para dentro. Eu os deteirei. 30 anos atrás me escondi. E eles venceram. Seus olhos brilharam com uma determinação fria. Desta vez não. A última coisa que Ana viu antes da tampa se fechar foi os símbolos na parede, ganhando vida, pulsando com uma luz própria, enquanto as figuras na porta se contorciam como queimadas por dentro. O túnel era surpreendentemente seco e quente. As paredes de terra brilhavam com fungos luminescentes como constelações. Ana avançava contando passos e curvas. Lá em cima, abafado pela terra, um grito ecoou, nem humano nem animal. Depois, silêncio. Logo à frente, uma claridade. Ana apressou o passo e esbarrou em uma escada de madeira. Acima, o quadrado de um alçapão. Empurrou e emergiu no porão da escola. Masha estava encostada na parede, segurando uma lamparina a querosene. Atrás dela, outras crianças pálidas e determinadas observavam em silêncio. Você veio, Masha estendeu a mão. Agora precisamos nos apressar. Logo tudo começará. O quê? A substituição. Vão tentar levar todas as crianças de uma vez como da última. O ar no porão ficou mais gelado. De algum lugar acima ecoaram passos, muitos, lentos, pesados. Ana olhou ao redor. Só 7 crianças. E os outros? Ou já foram levados? Masha baixou os olhos, ou seus pais não são mais reais. Os passos cessaram. No silêncio, ouviu-se o zumbido das lâmpadas fluorescentes, acendendo-se no andar de cima. O que fazemos? Ana sussurrou. Subimos. Masha lhe entregou um giz. Desenharemos os sinais em toda parte. Em cada porta. Em cada janela. Eles não podem entrar onde há proteção. E se não darmos conta? Vamos dar. Os olhos da menina brilharam com uma fé inquebrantável. Temos. Até a meia-noite. Começaram a subir, cuidadosas, evitando que as tábuas rangessem. Os corredores, vazios da escola respiravam um silêncio opressivo. A luz artificial transformava tudo em uma fotografia em preto e branco, onde sombras se moviam nas bordas do campo. Divisão. Ana apertou o giz. Agora, pensou, a batalha começa. As crianças se espalharam em concentração absoluta, movendo-se como sombras. Entre as sombras, o rangido surdo das tábuas sob os pés de Ana quebrou o silêncio. Quando ela, apressada, traçava os símbolos no batente da porta com o giz que Masha lhe entregará. Um som agudo rasgou o ar acima delas, como se garras de vidro tivessem arranhado a superfície de um espelho. Os pequenos congelaram. Eles estão aqui, asterisco, sussurrou Masha, os olhos arregalados fixos no final do corredor. Do segundo andar, uma silhueta alta deslizou pela penumbra, seguida por outras 2, 3. Moviam-se com uma lentidão calculista como predadores avaliando a presa. Antes do ataque, rápido, Ana terminou o último traço do símbolo na porta da sala de aula com um gesto brusco. As crianças escorregaram para dentro, fechando a barreira atrás de si. Do lado de fora, a voz da diretora Ana Sergeevna ecoou pelo corredor, quase natural, quase humana. O que vocês estão fazendo? Seria melhor virem conosco. A porta estremeceu quando algo a empurrou com força. Mas os símbolos resistiram. A luz que filtrava pelas janelas tremeluzia como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Não vão entrar, murmurou Masha, já traçando novos desenhos no parapeito da janela. Mas temos que terminar. Todas as paredes, todas as janelas, asterisco. Os passos lá fora se aproximavam, arrastados e irregulares. As unhas arranhavam a madeira da porta, mas a barreira mantinha-se intacta. Que horas são? Faltam 15 para meia-noite, asterisco, respondeu um dos meninos, a voz trêmula. Não temos tempo. Masha passou o giz pelo vidro com urgência, enquanto as outras crianças se espalhavam pela sala, cobrindo cada centímetro de parede com os símbolos protetores. De repente a voz mudou. Agora não era mais Ana Sergeevna quem falava, era
Nina Petrovna, mas distorcida, úmida, como se as palavras borbulhassem através de algo viscoso. Deixem-nos entrar. Confiem em nós. Eles mentem, cuspiu Masha sem parar de desenhar. Sempre mentem, asterisco. Um sopro de vento golpeou as janelas, trazendo consigo um redemoinho de névoa. Dentro da espiral, rostos se formavam e se dissolviam. Um dos meninos apontou para o quadro negro. Olhem, os antigos símbolos traçados às horas antes começaram a brilhar com uma luz, pálida como brasas sob cinzas. Era a avó, Maria Stepanovna. Ela estava ajudando. O clarão se intensificou, espalhando-se pelas paredes, pelas janelas, tecendo uma rede de luz que pulsava em uníssono. No corredor, as criaturas se agitaram. Seus passos, antes metódicos, tornaram-se caóticos, desesperados. Os ponteiros do relógio na parede avançavam implacáveis. Badum! Com o primeiro toque da meia-noite, a névoa além das janelas se contorceu, assumindo formas quase humanas. Badum! No segundo, os uivos das criaturas rasgaram o silêncio, agudos como lâminas. Badum! No terceiro, a porta tremeu com um impacto violento, mas os símbolos explodiram, em luz, repelindo a investida. Formem o círculo. Masha estendeu as mãos, e as crianças se uniram dedos, trêmulos entrelaçados. A cada badalada, o brilho dos símbolos crescia, queimando. Mais intenso, até que a sala inteira foi inundada por uma claridade ofuscante. No nono toque, a luz era tão densa que parecia sólida. No décimo, os gritos das criaturas se transformaram em um lamento desumano. Dilacerado. Segurem! A voz de Masha cortou o ar, tensa como um arco prestes a disparar. O 11º toque se fundiu a um estrondo ensurdecedor, como se o céu tivesse se partido ao meio. E então, quando os ponteiros finalmente marcavam a meia-noite exata, o mundo explodiu em luz branca. Era um brilho tão puro que queimava. Ana fechou os olhos com força, mas a claridade atravessava suas pálpebras, pintando suas retinas de prata. Um zumbido agudo perfurava seus tímpanos, como o eco de um sino que nunca pararia de soar. Quando finalmente ousou abrir os olhos, o ar tremeluzia. Os símbolos nas paredes não estavam mais apenas desenhados, estavam gravados como se tivessem sido queimados na própria essência do lugar. A névoa, além das janelas, se retorcia e dentro dela, silhuetas se debatiam, sufocando, como se algo as arrastasse para longe. Acabou, Masha abriu lentamente as mãos. Seu rosto estava pálido, mas os olhos ardiam com um triunfo cansado. Agora precisamos verificar a escola, e depois, o vilarejo todo. Asterisco. O corredor estava vazio. Só restavam manchas escuras no chão, como marcas de algo que havia se dissolvido. Eles percorreram sala por sala, e em cada uma cena se repetia. Paredes vazias, símbolos gravados, vestígios úmidos que secavam sob seus pés. Na sala dos professores encontraram a primeira prova concreta da vitória, o registro de chamadas. O nome de Svetlana Morozova não estava mais riscado. Não havia mais anotações sobre sua ausência. Ela vai voltar. Masha passou os dedos pela linha, como se pudesse sentir o calor da tinta fresca. Todos vão voltar. Os verdadeiros. Asterisco. E os outros? A diretora, Nina Petrovna. Eles também. Masha baixou a voz. Só não vão se lembrar. Nunca se lembram. Asterisco. Lá fora o céu começava a clarear. As primeiras luzes do amanhecer delineavam as casas do vilarejo, os contornos da velha rotunda. Tudo parecia normal. Vivo. Como se nada tivesse acontecido. Vamos, Masha puxou Ana pelo punho. Precisamos encontrar a avó Maria Stepanovna. Asterisco. Ela sabia o que fazer. E fez. Quando saíram, o sol da manhã dourava as copas das árvores. Junto ao portão da escola, Maria Stepanovna esperava, mais branca que a neve, mas ereta, sorridente. Atrás dela, segurando sua mão, estava Svetlana Morozova, real, respirando, com um laço vermelho nos cabelos balançando ao vento. A primavera chegou, e Nikitino afundou no perfume das lilazes. Só os símbolos desbotados nas paredes das casas lembravam aquela noite. Ana aprendeu a conviver com a nova realidade, a diretora que não lembrava de nada estranho, que sorria genuinamente para os alunos, as xícaras de chá fresco pela manhã, sem olhares furtivos, os pais de Svetlana que nunca perguntaram sobre as 2 semanas que desapareceram de suas memórias. Só as crianças lembravam. E Maria Stepanovna. Agora ela aparecia com frequência na escola, sentando-se no canto da sala durante as aulas, sorrindo para seus próprios pensamentos. No último dia de aula, Ana
Sergeevna se aproximou. Você ficará no próximo ano, não é? É claro, a menina respondeu, tirando do mochila um papel dobrado com cuidado. Desdobrou. Era um mapa do vilarejo, marcado com datas e locais. A avó pediu para entregarmos. Aqui estão todos os lugares onde já aconteceu, e quando. Asterisco. As anotações formavam um círculo. 30 anos. 30 anos. 30 anos. A última entrada era recente, 224. A próxima daqui a 3 décadas. Masha passou o dedo sobre o papel. Mas agora nós sabemos o que fazer, não é? Uma rajada de vento fresco entrou pela janela aberta, trazendo o cheiro das cerejeiras. Em flor e bem no fundo, um leve gosto de névoa. Algumas salas adiante, o relógio começou a bater as horas ponto na porta. Svetlana Morozova apareceu, viva com um laço vermelho brilhando nos cabelos. Anna Sergeevna, disseram que vem um novato em setembro. Um menino da cidade. Ótimo, a professora sorriu. Vamos esperá-lo, Sevetoka. Asterisco. As meninas saíram, e Anna ficou junto à janela, observando o sol se pôr atrás da taiga, onde a luz se espessava, quase imperceptível, como se algo ainda pairasse no limite, entre o visto e o invisível. Na manhã seguinte, sobre sua mesa, havia um caderno novo, de capas duras. Na primeira página, uma caligrafia infantil e trêmula escrevia, Diário de Observações do Nevoeiro. As páginas em branco aguardavam. 30 anos não são tanto tempo, pensou Anna, passando os dedos pelo papel. Não quando se sabe pelo que esperar.